Hoje pela manhã teremos desafios muito preciosos e maravilhosos da palavra do Senhor. E como é bom estarmos aqui hoje para adorar e glorificar o Senhor nosso Deus nesta manhã, levando ao Senhor os nossos pensamentos, nossas afeições e agradecendo a Deus pelo que Ele é, o porquanto isso é maravilhoso. Então, hoje nós teremos uma pré-eleção, uma pregação do pastor Dario Bock, veio dos Estados Unidos aí, estará na semana teológica do Cibima, o tema é Teologia e Missões, ele estará a semana toda lá, haverão mensagens pela manhã e pela noite. Esse fim de semana, o pastor Dario Bock está pregando na Igreja Batista Regular Manaim, pregou ontem à noite e pregará hoje à noite. Hoje pela manhã temos a bênção de tê-lo aqui, e quem vai traduzir é o irmão Felipe Cruz, vai nos abençoar também, traduzindo esta mensagem para nós. Então, que Deus nos abençoe. Pastor Dario. Good morning. Bom dia. It is a real pleasure to be here. É um verdadeiro prazer estar aqui. I told the church that I spoke at last night I had wanted my entire life to visit Brazil. Eu disse para a igreja que eu visitei na noite passada que eu sempre quis a minha vida toda ter estado no Brasil. And this is my first time to be in Brazil. E essa é a minha primeira vez estando no Brasil. And I'm enjoying Fortaleza. Eu estou gostando de Fortaleza. Last night I got to drive through the entire city in the dark and saw nothing. Na última noite eu tive que receber a carona, né, o traslado durante toda a cidade no escuro e eu não vi absolutamente nada. But today we have a beautiful day and I'm able to see where I'm going. Mas hoje nós tivemos um belo dia e eu pude ver aonde que eu estava indo. It's very, very nice. E é muito, muito bonito. I also am learning that Brazilians are very optimistic people. E eu também sei que os brasileiros são pessoas muito otimistas. As I was driving to the church this morning, I went by several car sales places. Enquanto a gente estava vindo para a igreja nessa manhã, eu passei por várias concessionárias de carro. And I noticed that you call used cars sort of new. E eu vi que vocês chamam carros usados como seminovos. Now, in the United States, we call cars that have been owned by someone else and given back to the dealer used cars. E nos Estados Unidos a gente chama os carros que foram comprados, utilizados por alguém e depois devolvidos como carros usados. So it's very clear that you're very optimistic and kind people. E isso fica muito nítido o quanto vocês são otimistas e bondosos. So a used car is a sort of new car. Porque o carro usado, na verdade, é um seminovo. So what I want to do today is I want to look at a couple of topics in Luke Acts. O que eu gostaria de fazer hoje é olhar para alguns tópicos nos livros de Lucas e Atos. I was asked to speak on women and the poor. I'm not quite sure why those two have been put next to each other. E eu fui chamado para poder falar sobre mulheres e os pobres, muito embora eu não tenha entendido exatamente qual é a relação entre os dois. I hope that the message is not that women are poor. Eu espero que a mensagem não seja só sobre mulheres ou sobre pobres. Or that only the poor are women. Ou só sobre os pobres e as mulheres. I think we'll see something else. Acho que nós vamos ver algo mais. Now, I want to begin by setting some historical context for the topic. E eu gostaria de começar colocando alguns pontos históricos como um contexto. Because this topic, the world has changed since the time when the scripture was written. The world has changed since the time scripture was Porque written. o mundo mudou muito desde que as escrituras foram escritas. Today, women can do almost anything. E agora nós não conseguimos entender quase nada. And part of what produced that change is the way Jesus related to women. E muito do que produziu essa mudança foi o modo como Jesus se relacionou com as mulheres. Because there was a time long ago in which women were given a secondary place. Porque existia um tempo, há muito tempo atrás, em que as mulheres recebiam uma segunda colocação, segundo lugar. And our world is so different that I need to take you back to how people thought back in the time of Jesus. E o mundo era tão diferente que a gente precisa voltar um pouco e entender como é que as pessoas pensavam na época de Jesus.
Now I'm going to read to you some Jewish texts from around the time of Jesus. E eu gostaria de ler alguns textos judaicos da época de Jesus. And I warn you, some of these texts are not politically correct. E eu tenho certeza de que alguns desses textos não são politicamente corretos. And these do not reflect what I believe about women. E eles realmente não significam, não refletem o que eu penso sobre as mulheres. A couple of examples. Alguns exemplos. One comes from a Jewish historian named Josephus. Um vem do historiador judeu chamado Joséfo. He was a general in the first century. Ele foi um general no primeiro século. He was captured by Rome Ele foi capturado por Roma and eventually lived with the emperor. e terminou chegando a viver com o imperador. And he wrote a defense of Judaism to the Romans. E ele levou uma defesa do judaísmo para os romanos. And one of those works was called Against Appian. E uma dessas obras é chamada Contra Apion. And in this book that he wrote, he says the following about women. E nesse livro ele fala um pouco sobre as mulheres. For says the scripture, Pois assim diz a Escritura. although I don't know which scripture he's talking about, Mas eu não sei de que Escritura que ele está falando. a woman is inferior to her husband in all things. Uma mulher é inferior ao seu esposo em todas as coisas. As I said, this is not politically correct. Como eu disse, isso não é nem um pouco politicamente correto. Let her therefore be obedient to him, Que ela seja obediente a ele, not so that he should abuse her, but that she may acknowledge her duty to her husband. e que não somente She should abuse her, take advantage of her. Yes, not to do that. mas que ele não abuse dela, né? Que não se vingue dela, mas que ela reconheça o seu dever para com o seu marido, For God has given the authority to the husband. pois Deus deu autoridade ao marido. Or another text. Outro texto. This is from Philo, a Jewish philosopher. Esse é de Filo, um filósofo judeu. And he says this: E ele diz isso. It was unavoidable that the first man should also undergo some disaster. É inevitável dizer que o primeiro homem também padeceu de um desastre. The beginning of his life being liable to reproach or criticism. Yeah. The beginning of his life being liable to reproach, to rebuke. Ok. Porque o começo de sua vida começou com uma reprovação, que foi a sua esposa. That start was his wife. Começou com a sua esposa. As I said, this is not politically correct. Como eu disse, não é politicamente correto. Let me read you one more passage. Mas deixa eu ler mais uma passagem. It comes from the Jewish book of Sirach. Vem do livro judaico de Siraque. It is written in the period between the end of the Old Testament and the beginning of the New. E foi escrito no período entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo. And in this book there's an entire section dedicated to women. E ele fala de uma seção inteira dedicada às mulheres. One side is about the evil woman, Uma parte ele fala sobre as mulheres malignas and the other side is about a woman who is a blessing. e da outra parte ele fala sobre as mulheres que são uma bênção. But I'm only going to read the part about the evil woman. Mas eu vou ler só a parte das mulheres malignas. Here we go. Aqui vamos nós. Any wound, but not a wound of the heart. Qualquer ferida, menos feridas no coração. Any wickedness, but not the wickedness of a woman. Qualquer pecado, mas não o pecado de uma mulher. Any suffering, but not suffering from those who hate. Qualquer sofrimento, mas não o sofrimento daqueles que odeiam. And any vengeance, but not the vengeance of E enemies. qualquer vingança, menos a vingança dos inimigos. There is no venom worse than a snake's venom, Não há veneno pior do que o veneno de uma cobra. and no anger worse than a woman's wrath. E não há fúria pior do que a fúria de uma mulher. I would rather live with a lion and a dragon than live with an evil woman. Eu preferia viver com um leão e com um dragão ao invés de viver com uma mulher malévola. A woman's wickedness changes her appearance and darkens her face like that of a bear. O pecado de uma mulher muda a sua aparência e enegrece a sua face, deixando-a semelhante a um urso. Her husband sits among the neighbors and he cannot help sighing bitterly. E o seu marido senta em meio aos seus vizinhos e ele não pode fazer nada além de suspirar.
Any sin is small compared to a woman's sin. Qualquer Any sin or iniquity. Ok. Yeah. Qualquer pecado é pequeno comparado com o pecado de uma mulher. May a sinner's lot befall her. Que o pecador caia diante dela. Now listen to this picture. Agora escutem essa imagem, essa analogia. A sandy ascent for the feet of an old person. Ascent, Like going up a sandy hill. Yeah, okay. So, é difícil traduzir isso em português, mas uma subida arenosa para os pés dos mais velhos. Such is a garrulous or loud wife to a quiet husband. Assim é a mulher que fica se gabando para um marido quieto. Do not be ensnared by a woman's beauty, Não sejam enganados pela beleza de uma mulher and do not desire a woman for her e não possessions. desejem a mulher por suas possessões. There is a wrath and impudence and great disgrace when a wife supports her husband. Há fúria e imprudência e grande desgraça quando uma mulher dá suporte ao seu marido. Dejected mind, gloomy face, and wounded heart come from an evil wife. Uma mente depravada, uma face tristonha e um coração ferido vem da mulher maligna. Drooping hands and weak knees come from the wife who does not make her husband happy. Drooping hands or hands like this. Yeah, weak hands. Ok. Mãos Weak hands fracas. and weak knees. Yeah. Mãos fracas e joelhos fracos é o que vem da mulher que não faz o seu marido feliz. From a woman, sin had its beginning, and because of her, we all die. Porque uma mulher pecou no princípio e foi por conta disso que todos nós morremos. Allow no outlet for water and no boldness of speech to an evil wife. Não permitam que elas tenham acesso à água e não permitam que ela que se fale com bravura, que uma mulher maligna fale com bravura. And if she does not go as you direct, separate her from yourself. E se ela não agir como você direciona, separe-a de si. Now, I told you this is not politically correct. Eu te disse que isso não era politicamente correto. And what we see in the ancient world is women really had a secondary status in terms of being human beings, being people. E o que nós vemos no mundo antigo é que a mulher tem um status secundário diante de todas as outras pessoas. In fact, women couldn't be witnesses in a court of law. Bom, mulheres não poderiam Could not be witnesses in a court case. mulheres não poderiam ser testemunhas diante de um tribunal. They could only testify in cases of sexual abuse. Elas só poderiam testemunhar em caso de abuso sexual. So you can see how demeaned women were in the culture. Então você vê quão diminuída, né, quão diminutas as mulheres eram nessa cultura. It's in that background I want to take you to Luke. E é sobre esse pano de fundo, sobre esse background que eu queria que vocês observassem. Because Luke opens in chapter 1 with a comparison between some women of faith and men of faith. Porque em Lucas, capítulo... Chapter 1. Porque em Lucas, capítulo 1, existe uma comparação entre a fé de um homem e a fé de uma mulher. And we open up with the announcement of the birth of John the Baptist to Zechariah. Porque nós abrimos, esse livro é aberto com o anúncio do nascimento de João a Zacarias. But there also is a note about the faith of his wife Elizabeth. Mas nós também tomamos conhecimento sobre a fé de sua esposa, Elizabeth, só que no nosso livro é Isabel. It noted that they both walked in the way of the Lord. E sabemos que ambos andavam da maneira do Senhor. In verse 6 it says they both were righteous in the sight of God, No versículo 6 diz: ambos eram justos diante de Deus, following all the commandments and ordinances of the Lord blamelessly. vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. And as you know, even though they were an old couple, they had the child John the Baptist. E como vocês sabem, mesmo eles sendo um casal muito velho, eles tiveram um filho, João Batista. And this woman of faith trusted God for this child that was coming. E essa mulher de fé confiou em Deus que essa criança viria.
And so in the latter part of chapter 1, E então, numa parte mais à frente do capítulo 1, in verses 24 and 25, nos versículos 24 e 25, she rejoices at the fact that even late in life she has a child. ela se alegra pelo fato de que, mesmo sendo de muitos anos, avançado em dias, ela teria um filho. And praises God that he has been gracious to her. E louva a Deus porque Ele foi gracioso para com ela. In verse 25 it says, No verso 25 diz assim: "This is what the Lord has done for me at the time when he has been gracious to me to take away my disgrace among people." Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. The second major character in the infancy material Segundo principal personagem que recebe uma ênfase is Mary. é Maria. Now, in the Protestant church, we have trouble with Mary because the way Catholics elevate her. In the Protestant church, we have trouble with Mary because of the way the Catholics elevate E her. na igreja protestante nós temos algum problema com Maria pelo modo como os católicos a adoram. But in chapter 1 of Luke, Mary is an exemplary believer. Mas no capítulo 1 de Lucas, Maria é o crente exemplar. And she is seen in a very positive light. E ela é vista de uma maneira muito positiva. In fact, it's amazing when you think about what she is being asked to go through. Na verdade, é maravilhoso quando você observa o que ela vai passar. Now, another point of cultural background is important here. E outro ponto desse nosso background cultural é importante aqui. Because in the ancient world, girls got betrothed or engaged and got married between the ages of 12 and 14 years old. 12 and 14? Yes. Ok. Yeah. Porque no mundo antigo, a maioria das garotas terminavam tendo que casar entre 12 e 20 anos de idade. So she is a very, very young girl in chapter 1. 14? Oh, sorry. Yeah. I said 12 and 14. Desculpa, entre 12 e 14 anos de idade. Very, very young. Muito, muito jovens. And she is being asked to explain to anyone who would ask that she is going to be pregnant by the work of God. E ela teria que explicar para qualquer pessoa que perguntasse que ela ia se tornar grávida pela palavra de Deus. Who do you think would believe her? Quem que você acha que vai acreditar nela? And what do you think that conversation was like? E como é que você acha que essa conversa ia ser? Whether it be with her parents, Ia ser com os pais dela? or with Joseph, Ou com José? or with anyone? Ou com qualquer um? This is quite an act of faith she's asked to undertake. Isso é um verdadeiro ato de fé que ela precisa tomar. And it's in this context E é nesse contexto that she offers up a willingness to according to verse 38, to let this happen to me according to your word. E é exatamente com esse espírito que ela diz no versículo 38 que se cumpra em mim conforme a tua palavra. That is a deep faith. Essa é uma fé profunda. And what Luke is doing is holding up women who are examples of faith right alongside the men that he describes in the chapter. E o que Lucas está fazendo é trazendo o exemplo de mulheres de fé bem ao lado dos homens nesse capítulo 1. And in fact, not a few verses later, Mary utters a hymn to God. E, na verdade, poucos versículos depois, Maria oferece-se a Deus. And it talks about how God treated her and how God treats people like her. E conta-nos como Deus a tratou e trata pessoas iguais a ela. In Luke chapter 1 and verse 45, Mary says this. E em Lucas capítulo 1, versículo 45, Maria diz isso. This is a hymn that has a Latin name. Esse é um hino que tem um nome em latim. It's called the Magnificat, Isso é chamado Magnificat, because the first words in Latin are Magnificat. porque as primeiras palavras em latim são Magnificat. And here's how the psalm of praise begins. E é assim que esse louvor de adoração se inicia. My soul exalts the Lord. A minha alma engrandece ao Senhor, My spirit has begun to rejoice in God my Savior, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, because he's looked upon the humble state of his servant. porque contemplou na humildade de sua serva. From now on, all generations will call me blessed,
pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado. Because he who is mighty has done great things for me. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Holy is his name. Santo é o seu nome. Her psalm praises God for his graciousness to her. Sua canção louva a Deus pela graciosidade que ele teve para com ela. And the scripture promises that Mary will have a special place in the mind of people who understand what God has done. E a Escritura promete que Maria vai ter um local especial na mente de todos aqueles que creem. Because she is an exemplary believer in her faith. Porque ela é uma crente exemplar em sua fé. She does not dispense blessing, but she receives it. Ela não lança bênçãos, ela as recebe. And in the reception of this blessing, she becomes an example to all of us who receive grace. E recebendo essas bênçãos, ela se torna um exemplo para todos nós que recebemos a graça. And so in this hymn, there is a change of focus coming in verse 50. Mas nesse hino existe uma mudança de foco que acontece aqui no versículo 50. Because up to that point, she's been talking about what God has done for her. Porque até esse momento ela está falando sobre o que Deus fez com ela. But now she's going to talk about what God has done for those like her. Mas agora ela começa a falar sobre aquilo que Deus faz com aqueles que são semelhantes a ela. And so in verse 50, she says this. E aí no versículo 50 ela diz o seguinte: From generation to generation, he is merciful to those who fear him. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. He has demonstrated power with his arm, and he has scattered those whose pride wells up from arrogance in their hearts. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam os pensamentos soberbos. He has brought down the mighty from their thrones and has lifted up those of lowly position. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. And here is the hint from Mary that God cares about the poor and cares about people that other people tend not to care about. E aqui é a dica de Maria: Deus se importa com os pobres e também com as outras pessoas que são desprivilegiadas. And so it says, he has filled the hungry with good things. E ela diz: encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. And he has sent the rich away empty. Desculpa, agora. E despediu vazios os ricos. He has helped his servant Israel, remembering his mercy as he promised to our ancestors, to Abraham and his descendants forever. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre. So what Mary understands Então o que Maria compreendeu is that her experience of God is like a believer's experience of God. é que a sua experiência com Deus é a experiência que os crentes têm que ter com Deus. God is gracious to the one who doesn't have a sense of position before him. Deus é gracioso com todos aqueles que não têm nenhum senso de posição, de hierarquia diante dele. And God lifts up the humble. E Deus escuta os humildes And he takes care of them. e cuida deles. And one day there will be justice. One day there will be justice. E um dia haverá justiça. Because in that time, those who have been rich and taken advantage of people will be brought low. Porque naqueles dias, todos aqueles que são ricos e tiverem se vingado, tirado vingança das pessoas, serão destronados. And the humble will be lifted up. E os humildes serão exaltados. And so we see the scripture putting forward Mary not just as an exemplary woman, but as an exemplary believer. Então o que nós vemos é a Escritura nos demonstrando Maria não somente como uma mulher exemplar, mas também como uma crente exemplar. And this exemplary position sounds very different than that list of passages I read to you first. E essa posição que nos é apresentada nos parece ser completamente diferente do que aqueles versículos que nós lemos inicialmente. Because it is the function of God to lift people up. Porque essa foi a função de Deus, exaltando pessoas. At least if they are responsive to what it is that he offers them, he lifts them up. E escutando aquilo que eles têm a oferecer a ele, ele os exalta. Now there are other examples of important women in Luke as well. Então, mas existem outros exemplos de mulheres importantes em Lucas também. In a passage that we will not look at, I'll just describe. There is a description of women, 3 women in Luke chapter 8. Em passagens que nós não vamos olhar, mas eu vou somente descrever, existem 3 descrições em Lucas capítulo 8.
And these women are disciples just like the apostles. They follow Jesus. E essas mulheres foram discípulos tanto quanto os apóstolos que seguiam a Jesus. And they supported his ministry. E elas suportavam, auxiliavam o seu ministério. And the scripture viewed them as important enough to mention. E elas são importantes o suficiente para serem mencionadas. Or later on in chapter 10, Ou mais tarde, posteriormente no capítulo 10, we have two women mentioned, Martha and Mary. nós temos mais duas mulheres mencionadas, Marta e Maria. And Mary sits at Jesus' feet just like a disciple. E Marta? Mary. Sorry. E Maria senta aos pés de Jesus da mesma modo como os discípulos faziam. She takes the position of a learner. Ela recebe a sua posição do Senhor. And Jesus says she has chosen a good thing. E Jesus diz, ela escolheu a parte boa. Back in chapter 2 of Luke, there's another interesting comparison. Mas voltando para o capítulo 2 de Lucas, existe uma outra comparação muito interessante. There's an old man named Simeon who praises Jesus as he comes to the temple as a baby. Existe um homem chamado Simeão que louva a Jesus por ter vindo ao templo, Jesus ainda bebê. And he's put right next to Anna, who also welcomes the hope of God that's represented in the child. E ele também é colocado ao lado de Ana, uma mulher que também louva a Deus por ter trazido o próprio menino Deus. So we see men and women side by side, E nós vemos homem e mulher lado a lado. all gifted, Os dois são abençoados, all able to serve God, ambos sendo capazes de servir a Deus. all affirmed as believers, Os dois sendo afirmados como crentes. and all welcomed as important to God. E os dois sendo reconhecidos e bem-vindos como importantes a Deus. It does not take a degree in philosophy Você não precisa ser graduado em filosofia to understand that the way in which Scripture talks about women is different than what we read in those early passages. para entender que o modo como a Escritura fala das mulheres é bem diferente do modo como nós lemos naquelas passagens. So, that is what I want to say about women. Let's turn our attention now to issues tied to the poor. Então, é isso que eu gostaria de falar sobre as mulheres. Vamos agora voltar as nossas atenções para falar sobre os pobres. And for this, we're going to go to one of the most famous passages in the book of Luke. E eu gostaria de ir para uma das mais famosas passagens do livro de Lucas. It's Jesus in the synagogue in Nazareth. É Jesus na sinagoga de Nazaré. And in verse 16, it says, He came to Nazareth, where he had been brought up, and went into the synagogue on the Sabbath day, as was his custom. It's verse 16 of chapter 4. E no versículo 16 do capítulo 4, diz que indo para Nazaré, Jesus indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. And he stood up to read the scroll of the prophet Isaiah that was given to him. E então lhe deram um livro do profeta Isaías. And he unrolled the scroll and found the place where it was written. E ele, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. And he lays out from the book of Isaiah the calling that God had given to him. E agora ele vai ler no livro de Isaías sobre o chamado que Deus deu a ele. The Spirit of the Lord is upon me, he O says, Espírito do Senhor está sobre mim, ele disse, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. He has sent me to proclaim release to the captives, Enviou-me para proclamar libertação aos cativos the regaining of sight to the blind, e restauração da vista aos cegos, to set free those who are oppressed, para pôr em liberdade os oprimidos and to proclaim the year of the Lord's favor. e apregoar o ano aceitável do Senhor. And Luke means the poor here, not just the poor in spirit. E Lucas está falando dos pobres aqui, não somente dos pobres em espírito. How do I know that? Como é que eu sei disso? Turn with me now to Luke chapter 6. Venha comigo até Lucas capítulo 6. In Luke chapter 6, there's a passage that begins what's called the Sermon on the Plain. E o Lucas capítulo 6 começa com a passagem conhecida como o sermão, encerra a passagem conhecida como o Sermão da Montanha. It is Luke's version of the Sermon on the Mount in Matthew. Desculpa, inicia a passagem do Sermão da Montanha. É a versão de Lucas de Mateus capítulo 5. And did you mention it was Luke's version of the Sermon on the Mount? Yeah. Okay. Look at how this passage begins. Olhe para como essa passagem se inicia. Blessed are you who are poor,
for the kingdom of God belongs to you. E no versículo 20 ele diz: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Blessed are you who are hungry now, for you will be satisfied. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Blessed are you who weep now, for you will laugh. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque é a vez de rir. Blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you and reject you as evil on account of the Son of Man. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Rejoice in that day and jump for joy, because your reward is great in heaven, for their ancestors did the same thing to the prophets. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. But woe to you who are rich, for you have received your comfort already. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Woe to you who are well satisfied with food now, for you will be hungry. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Woe to you who laugh now, for you will mourn and weep. Ai de vós, os que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. And woe to you when all people speak well of you, for their ancestors did the same things to the false prophets. E ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Now here's one thing you would never do in reading this passage. Então aqui é uma coisa que você nunca deve fazer lendo essa passagem. You would never say that the poor are poor in spirit, Você nunca deve dizer que esses pobres são pobres de espírito and that the rich are rich in spirit. e que esses ricos são ricos de espírito. The passage would not make sense if that's how you read it. A passagem não vai fazer sentido se for dessa forma que você a estiver lendo. So what's going on here? Então o que está acontecendo aqui? In Luke Acts, there is an emphasis about what poor people are able to understand about God that sometimes rich people do not understand. Em Lucas e Atos existe uma ênfase maior sobre o modo como as pessoas pobres conseguem compreender a Deus e as pessoas ricas não o entendem. If a person is rich, the risk is they think they are in control of their lives. Se a pessoa é rica, o risco é de que elas acreditem que estão sob o controle de suas vidas. They think of themselves as little gods. Elas pensam sobre si mesmas como pequenos deuses. Think about the parable of the rich fool. Olhem para a parábola do rico tolo. This is in Luke chapter 11. É Lucas capítulo 11. And in the midst of this parable, a man has a huge crop. A huge crop, a huge harvest. Okay. Yeah, it's a farmer. O centro dessa passagem nos demonstra que este homem tinha um grande campo, um grande plantio. And in the midst of this bounty, this bountiful harvest, he contemplates what it is he's supposed to do. E diante de todo aquele plantio, aquela grande colheita, ele maquina, ele pensa sobre o que ele deve fazer. This is in chapter 12. I think I said chapter 11 earlier. Isso é o capítulo 12, eu acho que eu disse capítulo 11 antes. Né? Take a look at this parable with me. Olhem para essa parábola comigo. It comes as a result of a brother coming to Jesus and saying, "Tell my brother to divide the inheritance with me." The verse is verse 13. Começa no versículo 13, quando um jovem chega para Jesus e pede: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus refuses to intervene. E Jesus se recusa a intervir. And he says, "Watch out and guard yourself from all types of greed, because life does not consist in the abundance of one's possessions." E ele diz o seguinte: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Look at what the parable says. Olha o que a parábola nos diz. The land of a certain rich man produced an abundant crop. O campo de um homem rico produziu com abundância. So he thought to himself. E arrazoava consigo mesmo. Let me tell you a little secret about the Gospels. Deixa eu te contar um pequeno segredo sobre os evangelhos. When anyone thinks to themselves in front of Jesus in a story or a parable, it's bad for the person doing the thinking. Quando qualquer pessoa pensa consigo mesmo diante de Jesus ou em alguma parábola ou história, isso é algo sempre muito ruim para ela. And here's an example. E aqui é um exemplo. Notice all the first person pronouns in what I am about to read. Olhe todos os pronomes em primeira pessoa que eu vou falar aqui.
What should I do, for I have nowhere to store my crops? And he said, I will do this. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grain and my goods, and I will say to myself, you have plenty of goods stored up for many years. Relax, eat, drink, and celebrate. Que farei, né, eu, pois não tenho onde recolher os meus frutos, e disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded back from you. Who will get what you have prepared for yourself? Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? So it is with the one who stores up riches for himself, but is not rich towards God. E assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. So the parable is giving us the teaching that Luke gives about the rich. E aqui essa parábola está nos dando os ensinamentos daquilo que Lucas nos ensina sobre os ricos. And the danger of becoming rich is that you think you're in control of your life. Que o perigo de se tornar rico é acreditar que você tem o controle sobre a sua vida. And you become the center of the universe. E você se torna o centro do universo. In this parable, it's all about me. E nessa parábola tudo é sobre eu. I, my. Eu, meu. Oh my. Oh, meu Deus. It isn't supposed to work this way. E não era para ser desse jeito. And so the danger of riches is that it gets in the way of our being open to God. E o perigo das riquezas é porque talvez elas fiquem no nosso caminho até Deus. This is why the scripture calls covetousness or greed idolatry. Covetousness or greed idolatry. Isso é por conta disso que essas escrituras dizem que cobiça, muito obrigado, eu estava esquecendo essa palavra, que a cobiça é uma forma de idolatria. And what it means is again, we become the center of the universe. E o significado é justamente esse, porque nós nos tornamos o centro do universo. But the poor do not live under such delusions. Mas os pobres terminam não vivendo debaixo de tais ilusões. They know they don't control what goes on in the world. Eles sabem que eles não controlam nada do que acontece no mundo. And so they potentially are open to what it is God will do in their lives. E eles terminam estando potencialmente mais abertos sobre aquilo que Deus vai fazer em suas vidas. They tend to understand that they are not owed anything. E eles tendem a compreender que eles não estão próprios a dominar absolutamente nada. And so they are open to turning to the mercy of God. E eles estão abertos a se dobrarem diante da misericórdia de Deus. And so Jesus says that he came to preach good news to such people. E Jesus falou que ele veio anunciar o evangelho para estas pessoas. People who recognize they are not in control of their lives. Pessoas que reconhecem que não estão sob controle, com o controle de suas vidas. People who walk humbly before God. Pessoas que caminham humildemente diante de Deus. And people who recognize their dependence upon the mercy and goodness and grace of God. Pessoas que reconhecem que estão debaixo da misericórdia, da bondade e da graça de Deus. And so Jesus says things like, I have not come to minister to the healthy. E Jesus diz, olha, eu não vim para o ministério para anunciar aos ricos, but to minister to those who are sick, those who are in need. Mas, aos ricos, aos saudáveis, mas aqueles que estão doentes, aqueles que estão em necessidade. And so we see this orientation towards God that is highlighted in the picture of the poor. Então essa é uma orientação de Deus que fica mais nítida acerca de como ele se orienta para os pobres. And in doing this, he lifts up the poor. E fazendo isso, ele exalta o pobre. Just like he lifted up the women. Do mesmo modo como ele exaltou as mulheres. People that in the culture had been put down. Pessoas que dentro daquela cultura tinham sido colocadas para baixo. He emphasizes that God cares for them as well. Ele enfatiza que Deus cuida delas também.
Now there's one final point I want to make besides God lifting up those who the culture has tended to push down. Agora existe mais alguma coisa que eu quero falar acerca de, além de Jesus exaltar aqueles que foram empurrados para baixo, que foram diminuídos pela cultura. And this lesson also comes from Luke chapter 4. E essa lição também vem lá de Lucas, capítulo 4. Because Jesus in the beginning of the chapter when he's in the synagogue talks about preaching release to the captives. Porque Jesus, logo no início do capítulo, ele fala sobre pregar, to preach, release to the captives, release to the oppressed. ele fala sobre dar liberdade aos oprimidos. It's an important point. E esse é um ponto importante. But Jesus doesn't just utter words from the pulpit. Porque Jesus não saiu falando qualquer palavra no púlpito. Because in the very next scene he's in Capernaum. In the very next set of events he's in Capernaum. Porque na próxima cena ele já vai estar em Cafarnaum. Starting in verse 31. Começando a partir do versículo 31. And what we see him doing is ministering. E o que nós vemos ele fazer é ministrando. He's reaching out to the very people that he said he was preaching to. Ele está alcançando aquelas pessoas que ele disse que ele veio para pregar o evangelho a elas. And what we see in his ministry is not only does he preach a message of release, E o que nós vemos aqui em seu ministério, ele não simplesmente prega uma mensagem de libertação, but he has a ministry that shows that release. mas ele tem um ministério que demonstra essa libertação. He not only talks about God caring, Sabe, ele não só fala sobre o cuidado de Deus. he also shows that God cares by the way he ministers. Ele também mostra o cuidado de Deus na forma como ele ministra. And in this is a lesson for the church. E essa é uma lição para a igreja. We may tell people that God loves them and cares for them. Nós podemos contar às pessoas que Deus as ama e cuida delas. We may preach that God loves them and cares for them. Nós podemos até pregar que Deus as ama e cuida delas. But we do not follow the ministry of Jesus unless we also show that God cares and loves them by the way we minister to those around us. Mas nós não estamos seguindo o ministério de Jesus se nós não demonstrarmos que Deus ama e cuida delas da maneira como Jesus ministrou. The way I like to say this is if you get up and say to your friends or your neighbors, God loves you and has a wonderful plan for your life. E a maneira que eu gosto de falar disso é quando você se levanta e fala para os seus amigos ou para os seus vizinhos que Deus te ama e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. As you try and share the gospel with them, Você está tentando compartilhar o evangelho com eles and they ask, how can I know that God loves and cares? e eles te perguntam como é que eu posso saber que Deus ama e cuida? The way they should be able to see it is by your love and care for them. E a maneira como eles vão poder ver isso é o modo como você ama e cuida deles. And a church, a community of believing people in the midst of a city, E a igreja é uma comunidade de crentes, de pessoas crentes no meio da cidade. the way they show their commitment to the gospel A maneira como eles demonstram a sua obediência ao evangelho is to minister concretely to the community of which they are a part. é ministrando concretamente na comunidade, ao entorno, na comunidade da qual eles fazem parte. So that when they preach, God loves and cares, Então, quando se prega, Deus ama e cuida, people can see that the believers bringing that message do love and care. as pessoas vão poder ver que os crentes de fato trazem essa mensagem de amor They e cuidado. become like Jesus. E aí eles se tornam semelhantes a And they Jesus. model what he does E in eles- his ministry. E eles fazem o que ele fez em seu ministério. Look at the exhortation of Jesus in the middle of the Sermon on the Plain in Luke chapter 6. Olhem mais uma vez o texto de Jesus no Sermão da Montanha, em Lucas capítulo 6. Remember that there are people who are persecuting those who believe. E lembre-se que aqui já temos pessoas que estão perseguindo aqueles que creem. And here's how the church is to minister to those who oppose them. E aqui é como a igreja deve ministrar a todos aqueles que se opõem a ela. I'm going to read from verse 27, and I'm not going to comment on these verses because I think they comment on themselves. E eu vou ler a partir do versículo 27, mas eu não vou fazer comentários sobre esses versículos, porque eu acredito que eles sejam os próprios comentários a si mesmos. But I say to you who are listening, verse 27 says,
E eu digo-vos, porém, a vós outros que me ouvem, isso é o versículo 27. Love your enemies. Amai os vossos inimigos. Do good to those who hate you. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bless those who curse you. Bendizei aos que vos maldizem. Pray for those who mistreat you. Orai pelos que vos caluniam. To the person who strikes you on the cheek, offer the other as well. Ao que te batem numa face, oferece-lhe também a outra. From the person who takes away your coat, do not withhold your tunic either. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a tua túnica. Give to everyone who asks you. Dá a todo o que te pede. And do not ask for your possessions back from the person who takes them away. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Treat others in the same way that you would want them to treat you. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. If you love those who love you, what credit is that to you? Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? For even sinners love those who love them. Porque até os pecadores amam os que os amam. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual a vossa recompensa? Even sinners do the same. Até os pecadores fazem isso. And if you lend to those from whom you hope to be repaid, what credit is that to you? E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Even sinners lend to sinners so that they may be repaid in full. Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. But love your enemies, Amai, porém, os vossos inimigos. do good, Fazei o bem, lend, emprestai, expecting nothing back, sem esperar nenhuma paga, then your reward will be great, e será grande o vosso galardão. and you will be sons of the Most High, E sereis filhos do Altíssimo, because he is kind to ungrateful and evil people. pois ele é benigno até com os ingratos e maus. Be merciful as your Father is merciful. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. So what is the lesson of our journey and look at women and the poor? Então, qual é a lição dessa nossa jornada de termos observado as mulheres e os pobres? It is wrapped up in the last verse of what Jesus said here. Ela está embrulhada no último versículo que Jesus nos falou aqui. Be merciful as your Father is merciful. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Make sure you lift up people that the world tends to push down. Tenha a certeza de que você está buscando exaltar aquelas pessoas que o mundo está tentando humilhar. As I lifted up women, so should you. Então, eu exaltei as mulheres, então assim vocês também devem exaltar. As God lifted up the poor, so should you. Assim como Deus exaltou os pobres, assim também vocês devem fazer. As we say that God loves the world and cares for everybody, that should be seen in how we care for people that the world tends to marginalize. E quando dizemos que Deus ama o mundo e cuida das pessoas, isso deve ser percebido na forma como nós cuidamos daqueles que foram marginalizados. And when we do this, E quando nós fazemos isso, we show ourselves to mirror the character of the God we worship. nós mostramos em nós o espelho da imagem daquele Deus que nós adoramos. Look again at verse 35. Olhem mais uma vez no versículo 35. Then your reward will be great, and you will be sons of the Most High, because he is kind to the ungrateful and evil people. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. What Jesus is saying is this. O que Jesus está dizendo é isso. When we care for the marginalized and people that the world has tended to shun to the side, Quando nós cuidamos dos marginalizados e daquelas pessoas que o mundo tendem a deixar de lado, we show that we care for all people like God does. nós demonstramos que nós ligamos, nos importamos com todas as pessoas, assim como Deus faz. And we show ourselves to truly be God's children, reflecting his character in the world. E nós demonstramos sermos os verdadeiros filhos de Deus, mostrando o caráter de Deus neste mundo. There's one final point to make. E um último ponto eu gostaria de fazer. When Jesus was crucified and placed in a tomb, Quando Jesus foi crucificado e colocado em um túmulo, on the third day, no terceiro dia, the first witnesses to the resurrection of Jesus a were women. primeira testemunha da ressurreição de Cristo foi uma mulher.
The ancient culture of the first century never would have invented a story in which the first witnesses to the resurrection were women. E a cultura do mundo antigo, do primeiro século, jamais acreditaria numa história onde a primeira testemunha foi uma mulher. God entrusted the message of the empty tomb to women who didn't count in the culture. Deus confiou a mensagem do túmulo vazio às mulheres que não recebiam crédito naquela cultura. And when he did that, he was sending a message. E quando ele fez isso, ele estava enviando uma mensagem. That message wasn't just that Jesus was raised, A mensagem não era simplesmente que Cristo foi ressurreto. as absolutely important as that is. Não importa o quão importante isso seja. It also was that everybody counts. A mensagem também era de que todos importam. And that's why we take the message of the gospel to everybody. E é por isso que nós precisamos levar a mensagem do Evangelho a qualquer pessoa. So there's much to learn from women and the poor in Luke Acts. Então existe muito a se aprender com as mulheres e os pobres em Lucas e Atos. Be dependent upon God, Ser dependente de Deus, reflect his character, refletir seu caráter. and when we do that, we show that we are children of God. E quando fazemos isso, demonstramos que somos filhos de Deus. Let's pray. Vamos orar. Father, we do thank you for this look at your word, Pai, nós te agradecemos por termos visto em tua palavra, for the reminder that you are God and we are not, pela lembrança de que tu és Deus e nós não. that all of us are called to be humble before you, Porque todos nós fomos chamados a sermos humildes diante de ti, to trust you, a confiar em ti and to understand that you alone are God. e compreender que somente tu és Deus. Teach us to reflect your character to a needy world. Nos ensina a refletir o teu caráter para esse mundo necessitado. Let's lift up those that the world tends to push down. Que o Senhor nos permita exaltar todos aqueles que o mundo tem empurrado para baixo. Let us concretely show that we care for such people. Que nós possamos verdadeiramente, concretamente demonstrar que nós nos importamos com essas pessoas. So that the word of the message of the gospel that says God loves you E para demonstrar a palavra da mensagem de Deus quando dissemos Jesus te ama. is also seen by the way God's people love. Pois isto também é visto da maneira como as pessoas de Deus, o povo de Deus, ama. We ask for the power to do this by your Spirit, Nós pedimos que sejamos capacitados a isso pelo teu Espírito. and we ask it in the name of our Lord Jesus E Christ. nós pedimos isso em nome do nosso Senhor Jesus. Amen. Amém.